Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, cumprimentar a família do Janstin, quero cumprimentar os professores, todos presentes aqui. Amanhã é o dia do professor. E, de fato, eu já fui uns 10 anos, eu acho, da minha vida professor também. Acabei conhecendo um pouquinho dessa realidade, da dificuldade, né, de que é ser professor. Cumprimentar aqui os secretários, a imprensa, cumprimentar os ouvintes da Rádio Sorriso, toda a nossa comunidade. Mas, colegas e senhores presentes aqui, semana passada, nessa casa aqui, foi questionado muito sobre a retirada de uns xaxins junto ao Lago Joaquina Rita Bir, que, na verdade, foi um deslocamento dos xaxins que estavam posicionados numa área do lago e foram deslocados para outra área. E a palavra mais falada aqui, as palavras mais faladas aqui, senhores da imprensa, foi crime ambiental e Ministério Público. Sim. Eu estava lendo esse final de semana, inclusive, qual é as funções e a atribuição do Ministério Público como um todo, senhor secretário José Carlos. Manutenção da ordem jurídica, fiscalização dos atos públicos. Essa é uma das funções, se não a mais importante, do nosso Ministério Público. E a secretária Cristiane do Meio Ambiente me trouxe, está aqui na minha mão, todo o processo de retirada dos xaxins, que foi protocolado em 31 de maio pela Gramadotur, na Secretaria do Meio Ambiente, onde alegaram que as estruturas que estão sendo localizadas lá para os eventos Natal Luz estariam e estão, de fato, terminando e quase matando os xaxins naquela localização antiga. Todas as fotos, justificativas, croquis, cronogramas, tudo que um processo claro e transparente exige. Sim. E outras coisas também que a secretária me falou, a vereadora Manu, é que o deslocamento de xaxins é permitido. A lei permite. A secretaria trabalha com a lei. E não causa absolutamente nenhum prejuízo à planta, mesmo deslocado nesse período do ano. Então, dentro desse processo, já que nós falamos muito em Ministério Público, já que nós falamos muito em meio ambiente, eu recebi uma informação que o Ministério Público de Gramado requisitou lá na Secretaria do Meio Ambiente uma cópia de um processo de uma grande obra de Gramado que foi liberada no final de 2016. Ministério Público. O prazo inicial, senhores, da licença de instalação é de 120 dias. E como num passe de mágica, senhores da imprensa, esse processo foi liberado em menos de 30 dias, no final de 2016. E eu não quero aqui absolutamente pensar que nesses 30 dias não foram cumpridos todas as necessidades, os procedimentos de controle. Não. Eu quero apenas me lembrar de um pedido de informações que a bancada do PP fez sobre a quantidade de processos que estavam na Secretaria do Meio Ambiente no dia 2 de janeiro de 2017. Nada menos que 1.474 processos estavam lá quando esse governo iniciou, o vereador Renan, e me colocar na situação dessas pessoas, desses cidadãos, e observando o prejuízo que eles estavam tendo ao não ver atendido seus processos, e sabendo, sim, como num passe de mágica, que alguns processos com 120 dias estavam sendo liberados em menos de 30. Sim. Então, a gente tem que ter a capacidade de empatia e se colocar no lugar dessas pessoas e saber qual é o procedimento e o respeito que elas estavam tendo 1.474 pendências na Secretaria de Meio Ambiente e em pouco mais de 2 anos, colegas da imprensa, senhores da imprensa, desculpe, apenas 276 processos estão lá na Secretaria, que têm recebido inúmeros elogios da Secretaria do Meio Ambiente. Então, vereador professor Daniel,
O Ministério Público é o que sabe se é crime ambiental ou não é. O Ministério Público, se receber a retirada dos xaxins, é ele que vai poder dizer se isso aqui é crime ambiental. Assim como em relação a esse processo, ou se é improbidade ou outro adjetivo que seja usado nesse momento. Nós temos, sim, que usar ao máximo o Ministério Público. Nós precisamos de explicações. Reitero os cumprimentos, comunidade ainda aqui presente, nossos ouvintes da Rádio Sorriso. Só para deixar bem claro aqui, nós vivemos numa casa democraticamente instituída, né, com oposição e situação, onde cada vereador tem a sua função, né, seja por um lado, seja por outro, com todo o respeito que tem que ter, e sempre com muita sensatez, assim como falou a vereadora Manu agora há pouco. Eu sou vereador da situação, com muito orgulho, fui eleito, e em relação ao que foi citado, que eu citei agora em relação aos xaxins, absolutamente eu fico bravo. Não. Eu só tenho um opinamento e estava dizendo que cabe sempre ao Ministério Público, que é o órgão fiscalizador competente, que tem condição de fazer a análise, como, por exemplo, eu trouxe mais uma vez aqui, verificar se essas fotos, justificativas, croquis e cronogramas, né, estão de acordo naquilo que prevê a lei. Eu não estou absolutamente dizendo que a secretária Cristiane está isenta ou a favor ou contra a lei, eu não tenho nem a condição, nem a capacidade técnica de fazer essa afirmação. Não. Mas eu entendo que, então, a gente, como não tem essa capacidade, que a gente tem aqui uns minutos para falar, se manifestar, mas, então, que a gente, na dúvida, encaminhe para os órgãos competentes, assim como é a função existencial de um Ministério Público município. E eu só citei um outro exemplo para constar que o Ministério Público tem a sua função e nós, como cidadãos gramadenses, precisamos da resposta do Ministério Público e se tiver algum questionamento, que ele encaminhe para a Justiça, para que a Justiça tome a sua decisão derradeira. É isso, eu estou preservando aqui a instituição democrática. Eu não estou defendendo pessoas A, B ou C, absolutamente não. Ou nós estamos dentro da lei, ou não estamos. E se nós tivermos em dúvida, se isso aqui absolutamente não vale nada, se transplante não pode, então nós vamos observar efetivamente o que a lei define, e como nós vamos ficar discutindo o que é, o que não é, o que é, o que não é, sem produzir nada para a comunidade, então que os órgãos competentes se manifestem nesse momento. Isso que eu quero dizer a todos. Muito obrigado, senhor presidente.